Muito bom dia, meus irmãos, graça e paz a todos. Nós queremos dar continuidade aos estudos da Escola Bíblica Dominical e nessa manhã nós vamos ler a palavra de Deus e nós vamos falar sobre o erro religioso. O texto que nós vamos ler se encontra na primeira epístola de João, capítulo 4, dos versos 1 ao verso de número 6, versos de 1 a 6. Primeira epístola de João, capítulo 4, de 1 a 6. No domingo passado, ou semana passada, nós ouvimos a exposição do texto de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, muito bem explicado, muito bem aplicado também pela pessoa do reverendo Hernandes Dias Lopes. Deus tem nos abençoado, tem nos edificado, Deus tem alertado as nossas igrejas e nesses tempos, nesses últimos domingos, onde estamos tratando sobre esse assunto específico, Deus tem falado conosco, Deus tem falado com cada um de nós, Deus tem nos alertado sobre esse assunto tão importante, tão relevante, tão necessário entender, à luz da palavra de Deus, o que de fato vem a ser um movimento de batalha espiritual. E nessa manhã nós vamos aprofundar nesse tema, o erro religioso. O que nós queremos aprender com isso? Nós queremos entender aqui, queridos irmãos, a importância de termos o conhecimento bíblico, um conhecimento doutrinário, de termos uma vida pautada na doutrina bíblica, para não sermos enganados pelos falsos mestres com erros religiosos ou erros doutrinários. Vejamos então o texto, depois teremos uma palavra de oração e prosseguiremos então com o nosso estudo dessa manhã. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Oremos ao nosso Deus. Bondoso Pai, nessa manhã nós queremos te agradecer pela tua palavra lida e queremos pedir mais uma vez a direção do Espírito Santo na exposição do texto da palavra do Senhor, Pai. Que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos encha do teu Espírito Santo, nos dando entendimento, compreensão, nos dando, meu Pai, forças para resistirmos ao erro que tem surgido em nosso meio, ó Pai. Nos ajude nisso nesta manhã e dê a nós, igreja, ó Pai, a graça de podermos crescer no teu conhecimento. Em nome de Cristo Jesus que eu oro nessa manhã. Amém, amém e amém. Muito bem, queridos irmãos, o erro religioso. Você por alguma vez ou por algum momento, você já se perguntou por que algumas igrejas que não levam a sério a palavra de Deus ou o estudo doutrinário, que não levam tão a sério a Escritura Sagrada, por que essas igrejas estão cheias? Por que elas vivem abarrotadas de pessoas? Por que ainda continuam agregando pessoas nesses lugares? Você fez essa pergunta? Uma outra pergunta que nós precisamos fazer e respondê-la, e nós vamos responder com base no estudo de hoje, é: por que será que somos muitas vezes tentados a fazer coisas que não são bíblicas e não são corretas para atrair pessoas? A usarmos meios carnais, mundanos, para atrair pessoas, pensando que uma igreja cheia é resultado de uma igreja saudável. Por que será que caímos nesse erro? O cristão, queridos irmãos, eu e você como cristãos, como filhos de Deus, nós vivemos sob constante ataques
Ataques do mal. E o que eu e você, o que nós precisamos é estarmos atentos às ciladas do diabo, que tem várias estratégias. Muitas vezes o diabo obstrui trabalhos missionários, como fez com Paulo na sua carta aos Tessalonicenses, quando Paulo ali pregava, ali plantava a igreja, o diabo ali obstruiu o trabalho, querendo atrapalhar a obra do Senhor naquele lugar. Em outros momentos, o diabo ele cega as pessoas, ou cega o entendimento daqueles que ouvem o evangelho. A palavra é pregada, o ensino é feito ali, é exposto, mas a pessoa não consegue entender. Não consegue entender. Na sua carta aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 4, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, que o Deus desse século cegou-lhes o entendimento, para que não vos resplandeça a luz do evangelho. O diabo faz isso, ele atrapalha, ele cega o entendimento das pessoas. O diabo também, ele tenta anular os efeitos da palavra de Deus. Lembra da parábola do semeador? Quando a semente é lançada, o que acontece? O diabo ele tenta atrapalhar a semente, a exposição, anular os efeitos da palavra. Ele tenta divulgar um erro religioso dentro das igrejas. Paulo, em Efésios, capítulo 6, a exposição de domingo passado, feita pelo reverendo Hernandes, diz que o cristão deve vestir a armadura de Deus para poder resistir a esses ataques. E somente assim ele deve então permanecer inabalável. Para isso, então, o texto começa com cingir-se com a verdade. Se você perceber ali a exposição de Efésios 6, cingir-se da verdade significa o quê? Que a mentira, queridos irmãos, é a principal arma e armadilha de Satanás contra a igreja de Cristo. A mentira. Por isso que ele é o pai da mentira. Foi assim que ele fez com Eva no Éden. Foi assim que ele distorceu também, tentou distorcer os textos da palavra de Deus, ou quando tentou Jesus no deserto. Nós vamos averiguar esses textos daqui a pouco. E o mesmo Satanás tem feito hoje em dia. Ele vem tentando disseminar o erro dentro das igrejas. Ele vem tentando distorcer a palavra de Deus dentro das igrejas. O movimento de batalha espiritual, entretanto, ele enfatiza bastante, enfatiza muito, destaca demais o que os demônios fazem ao agir ou para agir no corpo das pessoas, enquanto eles pouco ou nada falam das estratégias satânicas de destruir a mente dessas pessoas por meio de falsas doutrinas. O texto que nós acabamos de ler, de João capítulo 4, da primeira epístola de João, nos ensina ou nos orienta a igreja como se preparar contra esses ataques. O que eu e você precisamos fazer? Como devemos estar preparados para esses ataques do diabo contra o nosso ensino, a nossa doutrina? Então nós temos que estar preparados e saber como enfrentá-los. É isso que nós vamos fazer nessa manhã. Nós vamos aprender sobre como enfrentar esses ataques do diabo, esse erro religioso. Então, o que nós temos que entender? De acordo com o texto, o conteúdo da mensagem. O conteúdo da mensagem que está sendo pregada por alguns desse movimento de batalha espiritual. Veja bem, o texto começa assim no versículo 1. Amados, não descrédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Testem os espíritos. Testem os espíritos. Provai esses espíritos. O texto aqui, queridos irmãos, ele começa com um alerta contra a credulidade. Você acreditar em qualquer coisa, em qualquer um que apareça para você, dizendo ser mensageiro de Deus, dizendo ter uma revelação de Deus, dizendo ter algo de Deus para você. Nós temos que tomar esse cuidado, porque nem todos aqueles que se dizem vir de Deus são de fato seus mensageiros. Nem todos os que se dizem de Deus são mensageiros de Deus. Quer ver um exemplo? Basta você ligar a televisão e começar a reparar o crescente número de pregadores que professam ser mensageiros de Deus, quando na verdade não são. Não são mensageiros de Deus.
Não são. Ensinam mentiras, heresias. O mesmo acontece com alguns livros que são vendidos com títulos cristãos, só que não é porque é vendido em livrarias cristãs que são livros cristãos. Não são. Não são bíblicos, o conteúdo não é confiável. E aqui, queridos irmãos, sem tirar a responsabilidade desses falsos mestres, o texto vai revelar a mim e a você aqui, queridos irmãos, se você perceber aqui, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, do mal. O texto revela que há espíritos malignos que agem por meio deles para propagar, para pregar, para difundir a mentira. Se o mensageiro for realmente enviado por Deus, então é o Espírito de Deus que age por meio dele. Por isso, há a necessidade de cuidado, de testar o Espírito, de cuidado, especialmente, queridos, para ouvir o que se apresentam, esses que se apresentam como mensageiro de Deus. Temos que ter cuidado com o que eu estou ouvindo. Será que eu estou ouvindo realmente homens de Deus? Será que eu tenho dedicado o tempo para ouvir realmente a palavra de Deus? Os mensageiros de Deus? Ou será que a minha mente tem sido doutrinada? Eu tenho ouvido mentiras? Talvez você pergunte, mas pastor, então, como que era o ensino? Como que o ensino era transmitido no dia dos apóstolos? Como é que era isso? No dia dos apóstolos, queridos irmãos, haviam falsos profetas, falsos mestres, que andavam de cidade em cidade para propagar mentiras, a fim de levar crentes ao erro. Eles queriam levar os crentes a viverem e a andarem no erro. Muitas das cartas que a gente vê no Novo Testamento, muitas delas, essas cartas aqui foram escritas com o único objetivo de corrigir o ensino desses mensageiros de Satanás. Por isso que vocês vão ver que muitas das cartas do apóstolo Paulo, cartas do Novo Testamento, eles enfatizam fortemente contra os falsos mestres que estavam entrando dentro das igrejas para quererem disseminar o erro e tirar os crentes da presença de Deus, da doutrina bíblica da palavra de Deus. E aí você pergunta, e hoje, pastor? Será que isso acontece hoje em dia? Será que essas coisas acontecem no nosso meio? Com certeza, porque o mesmo cuidado eu e você também devemos ter. Entenda por que a palavra de Deus nos orienta a isso. Nós temos que ter esse mesmo cuidado, nós temos que ter essa mesma precaução, nós temos que prestar atenção para que o erro não penetre e não nos leve ao pecado. Ainda existem muitos falsos profetas que têm sido ou que têm saído pelo mundo afora, diz o que o texto que nós acabamos de ler. O diabo tenta difundir a mentira, difundir o erro entre nós. Quer ver como é que o diabo age para fazer a mentira, ou distorcer a palavra de Deus? Se você ler comigo Gênesis, no capítulo 3, como que o diabo fez com Eva, ele distorceu totalmente o que Deus disse para Adão e para Eva. Diz assim, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comer, você vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Olha a estratégia do diabo. Distorceu a palavra de Deus. Deus disse que se comer certamente morreria. Ela disse, é claro que não morrereis. É claro que não morrereis.
O diabo distorce tudo que Deus disse. É isso que o diabo faz. Ele distorce a palavra de Deus. Ele engana as pessoas. E esse mesmo engano continua hoje em dia. Ele usando esses falsos mestres dentro das igrejas para disseminar, entrando dentro das igrejas para ensinar mentiras. Não vai acontecer nada. Não dá nada não. É só uma mentirinha. Não dá nada não. É só você fazer aquilo. Não, tá tudo permitido. Que permitido? Que permitido? Nós temos que ter essa noção, queridos irmãos, do que é verdade, do que é mentira. Aí você me pergunta, mas pastor, então, como que eu posso discernir isso? Como é que a gente vai conseguir identificar os falsos ensinos que existem no nosso meio? Como? Aí vem uma outra questão que esse texto me ensina. O Espírito que provém de Deus. Está no versículo 2. Como que é o Espírito que provém de Deus? O Espírito que provém de Deus, ele crê e ensina tudo que diz respeito à palavra de Deus. João escreve essa carta, queridos irmãos, para crentes, vítimas de uma doutrina, influenciada por uma filosofia grega, que veio a se desenvolver e se chamar gnosticismo. E o que eles ensinavam? Eles ensinavam que a matéria era má. Eles falavam que a matéria não era boa, que a matéria era má e o Espírito é bom. Então, para os gnósticos da época de João, a quem ele pregava ali para os crentes dessa época, eles falavam que o mundo físico é mau. Por isso eles não podiam crer que Jesus havia vindo em carne, porque a carne é matéria e matéria é má. Então para eles Cristo não se encarnou. Cristo foi apenas um Espírito bom que veio para essa terra. Ele só poderia ter vindo em Espírito, eles ensinavam. Você está entendendo o que é o falso mestre? Eles distorcem a palavra de Deus. Eles ensinam heresias. E por causa dessa heresia é que João começa aqui a sua carta dizendo que ouviu, que viu e ele sentiu com suas próprias mãos o Senhor Jesus encarnado. Ele era testemunha da encarnação de Cristo. Ele disse: eu vi, eu ouvi, eu senti, porque ele veio sim em carne, ele veio, se encarnou entre nós. E é esses falsos mestres que o texto se refere e mostra como identificá-los. Mas aqui não é só uma questão de encarnação de Jesus que se aprende nesse texto. Aqui também nós encontramos um princípio para identificar o verdadeiro mensageiro do Senhor. Como identificá-los, quem é de Deus e quem não é. Como identificar o mensageiro de Deus e o mensageiro do diabo. Sabe como, queridos irmãos? O texto mostra para nós. Aqui é encontrado esse princípio, ou seja, aquele que prega a verdade, aquele que ensina a verdade sobre Cristo, esse é mensageiro de Deus. O que ensina a verdade sobre Cristo, quem ele é, quem ele foi, o que ele fez por nós, sua vida, sua morte, sua ressurreição, nós cremos nisso, nós pregamos Cristo. E queridos irmãos, é crescente o número de pregadores que creem que Jesus tinha o corpo físico, mas por outro lado negam a divindade de Jesus, negam os milagres de Jesus, negam até a própria ressurreição de Jesus. Tem muitos que fazem isso. Vivemos uma época onde o liberalismo teológico tem crescido, está crescendo e continua crescendo. Continua crescendo o liberalismo teológico. As pessoas distorcendo a verdade, as pessoas brincando com a verdade, as pessoas não ensinando mais a verdade de Deus. Por isso que nós temos que perceber e entender, queridos irmãos, esse conceito mundano, esse conceito leviano, esse conceito promíscuo, onde muitos têm pregado dizendo que a vida, que a igreja, não, igreja é uma coisa obsoleta, é coisa antiga, pastor, esse negócio de pastor ficar lá na frente ali, não precisa disso tanto não, esse negócio de doutrina, esse negócio de ficar ensinando essas coisas, tudo é pecado, tudo não pode, isso aí já ficou para trás. Hoje nós vivemos um neocristianismo, um novo cristianismo, uma nova doutrina, pós-modernidade, tudo
pode, nós podemos aquilo, o crente pode. Sim, continua assim, continua fazendo isso, porque a palavra de Deus diz que é dessa forma, é desse jeito, é esse caminho largo que conduz muito à perdição, porque o caminho estreito, apertado, é para poucos, é para quem é chamado por Deus, é para quem é eleito por Deus, Por isso nós temos que aprender a provar os Espíritos e saber quem que vem de Deus, pregar a verdade, está ouvindo o que está sendo pregado, vê se isso é bíblico, vê se está falando de Cristo, vê se está mostrando a verdade. Aí sim, irmão, você está pregando Cristo, está na Bíblia, aí sim, mas para você tem que conhecer. Aí o autor de João, ele continua falando sobre essa questão da gente ver o conteúdo da mensagem, testar os espíritos, discernir, provar quem vem de Deus. Ele fala aqui do espírito do anticristo. Você já ouviu falar disso? Aí muita gente quando ouve falar de anticristo, ai meu Deus, é o anticristo e agora a minha vida é o fim do mundo. Queridos irmãos, calma o coração. Do lado oposto dos verdadeiros mensageiros do Senhor, aqui João agora mostra aqueles que pervertem a verdade. Se por um lado é de Cristo, os mensageiros que pregam quem Cristo é, o texto aqui os identifica esses, por outro lado, esses que não vêm de Deus, que não pregam a palavra de Deus, como aqueles que vêm no espírito do anticristo. E a Bíblia fala sobre um anticristo que virá no final dos tempos para fazer guerra contra o povo de Deus. Ele virá no poder de Satanás, fazendo sinais e prodígios, propagando o erro na tentativa de enganar a todos. E aí eu pergunto para você, o que nós temos visto hoje em dia? Será que não é o fim dos tempos? Não é isso que aqui o texto diz para nós em João? Fecha a Bíblia não, vá lá para João. Nisso conheceis o Espírito de Deus, o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus, e todo o Espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o Espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente está no mundo. Esse texto aqui, queridos irmãos de João, não se refere tão somente a esse anticristo que virá no futuro, não. Na questão escatológica, nas últimas coisas, não. Essa figura escatológica, mas ele fala do espírito de Satanás, que já agia no tempo de João, já agia no tempo dos apóstolos e continua agindo ainda hoje. Os erros propagados por esse espírito anticristo surgem de várias maneiras e por diferentes meios. Por isso que é necessário que a igreja ela esteja preparada para enfrentar qualquer distorção da verdade. Eu e você, queridos irmãos, como cristãos, precisamos estar preparados. Por isso que isso deve ser feito com sabedoria. Muitos podem se sentir tentados. Não, eu vou estudar aquela seita ali, eu vou estudar para aprofundar, para melhor defender a igreja. Muitos se sentem tentados a isso, começa a estudar, começa a aprofundar. Só que o problema é que muitas vezes esses irmãos se tornam peritos em seitas e heresias e acaba não se tornando tão peritos na doutrina bíblica verdadeira, que é o Evangelho de Deus. Por isso que a melhor maneira, portanto, é conhecer profundamente a verdade. Se a igreja estiver preparada doutrinariamente e conhecer o que a Bíblia diz, certamente identificará as tentativas de Satanás de introduzir qualquer erro doutrinário em nosso meio. Eu e você precisamos estar preparados, queridos irmãos, mesmo que eu e você, apesar de sermos chamados para estarmos nessa guerra, nós temos que estar preparados agora, para não sermos enganados pelo nosso inimigo. Eu preciso que você volte a sua atenção agora para o texto da tentação de Jesus. Se você perceber esse texto de Mateus, capítulo 4, lá em Mateus, capítulo 4, na tentação de Jesus, veja bem, queridos, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias, 40 noites, teve fome. Então o tentador, o diabo, significa tentador, o diabo aqui, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus,
Manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o para a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Olha o que o diabo fala. Porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Queridos irmãos, quando nós olhamos para isso aqui, a gente percebe que o diabo, ele distorce a palavra de Deus. Ele quer distorcer a verdade de Deus. É assim que ele tem enganado muitos crentes. É assim que ele tem enganado muitas igrejas. É por isso que a gente vê essas igrejas abarrotadas de gente, porque elas estão ouvindo mentiras, estão ouvindo lorotas, estão ouvindo coisas que não são verdade da parte de Deus, que edificam a alma, que salvam, que realmente liberta pelo poder da palavra, que santifica do pecado. Não, eles ficam ouvindo mentiras. Mentiras. Por isso que o crente, né, queridos irmãos, a igreja, ela precisa, eu e você, nós precisamos estudar a palavra de Deus, conhecer nossas doutrinas. Eu pergunto para você nessa manhã, você, membro da igreja, presbiteriano, você conhece as tuas doutrinas? Você conhece as doutrinas da nossa igreja? Você conhece a nossa confissão de fé? Você conhece os pilares da fé reformada? Você conhece as doutrinas da salvação, a qual nós firmamos a nossa doutrina, a qual chamamos de soteriologia? Você conhece as doutrinas bíblicas? Nós precisamos rever, queridos, como que nós estamos. Será que eu consigo convencer pelo conhecimento bíblico que eu tenho e doutrinário alguma pessoa que vem confrontar ou que vem me perguntar concernente à razão da minha fé? Será que eu saberei respondê-la apropriadamente, biblicamente, doutrinariamente? O porquê que eu creio assim? Por que eu creio em tal doutrina? Por que eu creio em Cristo? Por que eu creio na palavra de Deus? Por que eu creio que o culto deve ser feito na igreja? Por que eu creio que nós devemos celebrar ceia juntos, na comunhão dos santos? Por que eu creio na Trindade? Por que eu creio em Deus? Nós precisamos rever isso. Em nome de Jesus, meu desafio para você é esse, nessa manhã. Nós vamos dar continuidade nesse texto e lendo agora os próximos versos para entendermos quem é que guarda a igreja desses erros doutrinários.